E aí, galerinha, hoje nós vamos corrigir a página 25 do livro, os exercícios de juros simples. Bom, antes da gente resolver esse exercício, é bom a gente lembrar uma equaçãozinha, né, que vai solucionar todos esses exercícios aqui, ó, que é a equação dos juros, né, dos juros simples, em que diz o seguinte, que J é igual a CIT. O que é isso? O J é a letra, né, a variável que representa os juros. O C é a variável que representa o capital. O I, a taxa, e o T, o tempo. Ok? Tem uma outra equaçãozinha que a gente vai usar também, que é o M igual a C mais J. O que é o M? O M é o montante. Ou seja, o montante é o capital somado com os juros. Beleza? Eu vou explicar tudo isso direitinho conforme a gente for fazendo os exercícios. Mas primeiro, vamos lá. Então, no primeiro exercício, ele diz o seguinte. A quantia de R$ 1.800 é o nosso capital, certo? É a quantia. Então, eu vou substituir no lugar do C, a variável capital, o valor informado no exercício 1, letra A, 1.800. Aplicada durante 5 meses. 5 meses é o tempo. Então, eu vou substituir o T por 5. Há uma taxa de 2,3% ao mês. 2,3% ao mês é a taxa. Eu vou substituir o I pela taxa, que é 2,3%. Ok? Repare que eu coloquei já a taxa aqui em forma de fração, para facilitar a continha aqui, beleza? Então, no exercício da letra A, ele pede para a gente calcular os juros, né? Quanto renderá de juros. Então, eu vou encontrar o valor de J, da variável aqui, né, da incógnita J. Ok? Então, J é igual a 1.800 vezes 2,3 sobre 100 vezes 5. Primeira coisa que a gente pode fazer logo de cara aqui para simplificar essa conta é cortar esses dois zeros do 1.800 com os dois zeros do 100. Então, fica 2,3 sobre 1. Uma fração com denominador 1 é como se fosse um número inteiro. Então, eu posso retirar a fração e deixar só o numerador, né? 2,3. Fica 18 vezes 2,3 vezes 5. Efetuando essa multiplicação, 18 vezes 2,3 vezes 5, encontramos o valor dos juros, que é R$ 207. Então, R$ 1.800 aplicado a 2,3% ao mês em juros simples, durante 5 meses, renderá de juros de R$ 207. Ok? Agora vamos à letra B. Vamos usar a mesma fórmula, substituindo apenas os valores de capital, taxa e tempo, que são diferentes. Então, o capital é 2.450, a taxa é de 1,96% e o tempo são 2 meses. Ok? Aqui eu posso cortar um zero do 2.450 com um zero do 100. Aí vai ficar juros igual a 245, porque eu cortei um zero, vezes 0,196. Por que 0,196 e não 1,96? Porque aqui o 1,96 ele ficou dividido por 10, certo? Porque eu cortei um zerinho. Então, dividir um número decimal por 10, basta você andar com a vírgula. Uma casa para a esquerda, certo? Então, a vírgula que estava aqui entre o 1 e o 9 vem aqui para frente do 1. Para eu completar um número, preciso colocar o zero, então fica 0,196. Beleza? Vezes 2. Então, 245 vezes 0,196 vezes 2... eu tenho a resposta dos juros que vai render, né, esse capital com essa taxa durante 2 meses, que é o valor de R$ 96,04, ou R$ 96,04. Então vamos ao 2. Uma aplicação de R$ 40.000 rendeu em 3 meses R$ 3.000 de juros. Qual é a taxa mensal de juros? Ou seja, nesse exercício 2, eu vou usar a mesma fórmula. Juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo.
Só que aqui, no 2, ele não está me perguntando o valor do J, dos juros. Ele está me perguntando o valor da taxa, né? Que é o I. Então, vamos lá, ó. Eu vou substituir os valores e só não vou substituir o I, que é o valor que eu quero saber. Então, vai ficar 3.000, que é o valor de juro, 40.000, que é o valor do capital, o I, que é a taxa, não foi informado, é o que a gente vai ter que descobrir, e o 3, que é o tempo, são os 3 meses. Ok? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu isso? Ó, 3 mil reais de juros, 40 mil reais de capital, 3 meses o tempo. Então, eu vou descobrir a taxa. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou multiplicar essa parte aqui, ó, que dá para multiplicar. 3 vezes 40 mil. Consigo multiplicar, né? 3 vezes 40 mil, eu vou encontrar 120 mil. Então, vai ficar 3.000 igual a 120 mil vezes I. O 120 mil que está aqui multiplicando o I, ele vai passar para a esquerda aqui, do 3.000, trocando a operação. Lembra que a gente aprendeu que quando troca o número de lado da igualdade, ele troca a operação? Então, se aqui ele está multiplicando, ele virá aqui para baixo do 3.000, dividindo. Ok? Ficará assim, ó, 3.000 sobre 120 mil é igual a I. Vira uma fração. Desse modo, eu posso agora simplificar cortando ali 3 zeros, certo? Eu corto aqui 3 zeros do 3.000 com 3 zeros do 120 mil. Então, eu tenho ainda uma fração mais simplificada ainda, sendo 3 dividido por 120. Fazendo essa divisão, né, 3 dividido por 120, eu vou encontrar o valor da minha taxa percentual em número decimal, que é 0,025. Agora, transformar isso daqui em uma taxa percentual, basta eu andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar 2 casas com ela para a direita. 1, 2. Ela vai parar aqui, ó, entre o 2 e o 5. Então, eu tenho que esse valor de número decimal aqui, ó, em porcentagem, equivale a 2,5%. Ok? Entendido? Então, a partir do momento que você encontra a taxa em número decimal, para transformar em porcentagem, basta andar 2 casas para a direita. Tá? Então, 1, 2, para aqui, 2,5%. Agora, exercício 3. Luiz Roberto colocou parte de seu 13º salário em uma aplicação que rendia 25,6% de juro ao ano. Então, essa é a taxa, 25,6% ao ano. Sabendo-se que após 2 anos ele recebeu R$ 389,12 de juro, qual foi a quantia que ele aplicou? Então, 389,12 foi os juros. O capital não foi informado. Então, é o capital que está sendo perguntado nesse exercício. Qual foi a quantia que ele aplicou? Ou seja, qual foi o capital que ele aplicou, né? A taxa, 25,6%, então é 25,6 sobre 100, vezes 2, que é o tempo, que é o juro ao ano, né? É os 2 anos que ele deixou o dinheiro rendendo. Repare, a taxa aqui, ó, foi informada 25,6% de juros ao ano, e o tempo também foi dado em anos, ó, após 2 anos. Então, está batendo direitinho a taxa e o tempo, ok? Vou multiplicar aqui agora essa fração, 25,6 sobre 100, vezes 2. Mas antes, eu vou transformar essa fração em número decimal. Nós já sabemos que para transformar a porcentagem, né, em número decimal, eu ando com a vírgula para a esquerda 2 casas. Para eu transformar de número decimal para porcentagem, eu ando para a direita. Então, aqui eu vou andar para o sentido contrário, que eu estou transformando em número decimal para facilitar a multiplicação. Então, eu vou andar 2 casas para a esquerda, vai ficar 0,256. Ok? Então, eu vou chegar nessa expressão aqui. 389,12 é igual a C vezes 0,256 vezes 2. Vou multiplicar isso aqui, ó. 0,256 vezes 2, eu vou encontrar 0,512. Tá? 0,256 vezes 2 dá 0,512.
Esse agora 0,512 que está multiplicando o C, vou passar para o outro lado dividindo, né? Eu troco de lado, troco a operação. Igualzinho eu fiz aqui, eu não passei os 120 mil para o outro lado dividindo? Vou fazer aqui com 0,512. Então vai ficar 389,12 dividido por 0,512. Vou encontrar como C, que é o capital, igual a R$ 760. Ok? Entendido? Vamos para o 4. Catiene tem duas opções de pagamento na compra de um fogão. Sem juros em 4 parcelas mensais iguais de R$ 350, ou à vista com 15% de desconto. Nesse contexto, o preço desse fogão à vista é... Bom, vamos lá. Para eu calcular o valor desse fogão à vista, eu vou precisar primeiro saber o custo dele parcelado. Então, eu vou pegar e vou multiplicar as 4 parcelas, né, que ela teria que pagar se fosse parcelado. Vou multiplicar 4 vezes 350. Se ela comprar o fogão parcelado, depois de 4 meses, ela pagou R$ 1.400, certo? Aqui está dizendo que se ela pagar à vista, ela tem desconto de 15%. Então, é desconto de 15% em cima de quê? Em cima do valor, se ela pagar parcelado. Então, eu vou calcular 15% de 1.400 e vou subtrair do valor do fogão, né? Então, o valor do fogão à vista seria 1.400, que é o valor dele, menos 15% de 1.400, que é o valor do desconto. Nesse pedaço aqui, eu estou calculando o desconto, certo? Quando eu subtraio o valor do desconto do valor do produto aqui, ó, do valor do produto cheio, né, eu calculo o valor do produto em si. Então, primeiro, vou fazer aqui a multiplicação. 15% vezes 1.400, né? Porque primeiro a gente resolve uma multiplicação. Em uma expressão numérica que eu tenho subtração e multiplicação, primeiro a gente resolve a multiplicação. Mas antes disso, eu posso cortar aqui, ó, 2 zeros. 2 zeros do 100 com 2 zeros do 1.400. E aí vai me sobrar só o 15 vezes 14. Certo? 15 vezes 14 dá 210. Então, R$ 210 é o valor do desconto. Só que não é o valor do desconto que ele quer saber aqui, ó. Ele quer saber o valor do fogão. Então, vai ser 1.400 menos 210. O que me dá o valor de R$ 1.190. Então, o valor do fogão, né, à vista é R$ 1.190. O valor que está aqui, ó, na opção A. R$ 1.190. Vamos para o 5 agora. Exercício 5. Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$ 50 com atraso de 12 dias. Então, nessa questão 5, nós vamos usar a segunda equação aqui, ó, do montante, tá? Então, observe o seguinte. Primeiro, nós iremos calcular os juros. Depois, nós iremos calcular o montante, que é o valor da conta do banco do Pedro aqui, mais os juros, ok? Então vamos lá. Capital é o valor da conta, 50. Taxa de juros, 0,3%. Tempo, 12 dias. Certo? Aqui, ó, 0,3% ao dia. E o tempo que ele atrasou a conta foi 12 dias. Então, é capital vezes taxa vezes tempo. 50 vezes 0,3% vezes 12. Ok? Aqui, eu cortei um zero do 50 com um zero do 100. Então, ficou 5 vezes 0,3 sobre 10 vezes 12. Para eu fazer essa divisão 0,3 sobre 10, eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,03. É 5 vezes 0,03 vezes 12, que vai me resultar um valor de juros de R$ 1,80, né? Ou R$ 1,8. Esse é o valor dos juros, não é o valor da conta que ele tem que pagar. O valor da conta que ele tem que pagar é R$ 50, acrescido desses juros, porque ele atrasou a conta 12 dias. Então, isso vai ser o montante, né? Que é o valor da conta
somado com o valor dos juros pelo atraso. Então, o valor da conta final que ele vai ter que pagar é R$ 51,80. O valor que está aqui, ó, na opção C, R$ 51,80. Ok? Questão 6. Marcos fez um empréstimo de R$ 120 mil que deverá ser pago com juros de 1% ao mês sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou R$ 6 mil de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Novamente, vamos usar a mesma fórmula, só que agora a incógnita aqui, né? O valor que nós iremos encontrar é o tempo. Ele informou os juros, ele informou o capital, ele informou a taxa. Só não informou o tempo. Então vai ser atrás do tempo que nós vamos calcular. Ó. R$ 6 mil é o valor dos juros, está informado aqui. R$ 120 mil é o capital, o valor do empréstimo. 1% é o valor da taxa e T é o tempo que nós iremos calcular. De cara aqui vocês já perceberam que dá para cortar o zero, né? 2 zeros aqui do 100 com 2 zeros aqui do 120 mil. Então vai ficar 6 mil igual a 1.200 vezes 1 vezes T. Eu tirei os 2 zeros aqui, né? A fração some. Fica denominador 1, então a fração some. Tirei 2 zeros aqui do 120 mil, passa a ser 1.200. Então fica 6 mil igual a 1.200 vezes 1 vezes T. Como multiplicar por 1 não altera o número, né? 1.200 vezes 1 dá 1.200. Então, esse 1 também some. Agora, esse 1.200 que está multiplicando T, vem aqui para baixo para dividir o 6.000. Passa a ser 6.000 dividido por 1.200, que vai ser igual a T. Posso aqui novamente cortar os zeros. Corto 2 zeros do 6.000 com 2 zeros do 1.200, fica 60 dividido para 12. 60 dividido para 12 é igual a 5. Então, ó, o tempo que ele levou para pagar foram 5 meses. O valor, a opção aqui, ó, letra C, 5 meses. Ok? Questão 7. Uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine. Aparelho de som R$ 150 à vista ou R$ 156 com cheque para 30 dias. Qual é a taxa mensal de juros que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? Bom, vamos lá. Como que eu vou encaixar esses valores na fórmula? Vamos entender aqui, ó. A fórmula é juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Se o valor do produto é R$ 156 a prazo e o valor do produto é R$ 150 à vista, o valor dos juros que está sendo cobrado aqui, ó, a diferença de um valor para o outro é de R$ 6, correto? Então, o valor dos juros é de R$ 6. O valor do capital é o valor do aparelho de som à vista, R$ 150. A taxa é o que ele está perguntando, qual é a taxa. E o tempo é o tempo em mês, né? Porque aqui são 30 dias, então 30 dias equivale a o quê? A 1 mês. Entendido isso aí? Beleza? Então vamos lá. 150 vezes 1 dá 150. Então o 1 ali, ó, multiplicar por 1, nada muda. O 1 some. Agora, o 150 que está multiplicando o i, vai descer aqui, ó, para o lado do 6, dividindo o 6. Ele estava multiplicando, vem para cá dividindo. Então vai ficar 6 dividido para 150, que é igual a i. Fazendo essa divisão, nós encontramos o valor de i igual a 0,04. Andando com a vírgula, então, ó, 2 casas para a direita, eu tenho o valor dela em porcentagem, que é igual a 4%. Ok? Então, nós concluímos que a taxa de juros que essa loja está cobrando é de 4% ao mês, se o cliente efetuar o pagamento para daqui a 30 dias. Ok? 8. Há um ano, Bruno comprou uma casa por 50 mil reais. Para isso, tomou emprestados 10 mil reais de Edson e 10 mil reais de Carlos. Então, preste atenção nisso aqui. A casa custava 50 mil. Para isso, tomou emprestado 10 mil reais de Edson e 10 mil reais de Carlos. Ou seja, ao todo,
ele pegou emprestado 20 mil para comprar a casa. Isso significa que ele tinha, então, guardado 30 mil, certo? É bom você guardar esse valor, 30 mil. Por quê? Porque ele comprou uma casa de 50, pegou emprestado 10 com um amigo e 10 com outro. Ou seja, pegou emprestado 20. Então, ele tinha 30 mil, ok? Guarda esse valor na sua cabeça, 30 mil. Vamos continuar. 10 mil reais de Edson e 10 mil reais de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. Ou seja, ele prometeu pagar 5% de juros para o Edson e 4% de juros para o Carlos. Ok? A casa valorizou 3% durante este período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de... Então vamos entender. Primeiro, vamos calcular o valor que ele está devendo hoje para o Edson, né? Ele pegou emprestado 10 mil reais com o Edson e prometeu pagar a ele 5% de juros ao ano, ok? Então, nós vamos calcular aqui, ó, 5% de 10 mil, porque ele ficou devendo o Edson durante um ano, prometeu a ele pagar ele um ano depois. Então, nós vamos calcular 5% só de 10 mil, somado ao valor que ele pegou emprestado, os 10 mil. Então, vamos lá. 5% vezes 10 mil, eu posso cortar aqui esses dois zeros do 100 com dois zeros do 10 mil, certo? Vai ficar 5 vezes 100. 5 vezes 100 dá 500, somado com 10 mil dá 10.500. Então, o valor que o Bruno está devendo ao Edson hoje, né, um ano depois que ele comprou a casa, é de 10.500 reais. Agora, vamos calcular o valor que ele está devendo ao Carlos. Ele prometeu pagar os 10 mil que pegou emprestado, acrescido de 4%. Então, 4% de 10 mil. Vai ser 10 mil reais mais 4 vezes 100. Ó, por quê? Cortei os dois zeros aqui do 100 com os dois zeros do 10 mil, ficou 4 vezes 100. Beleza? Isso dá 10.400 reais. Ok? Então, ele deve 10.500 reais para o Edson, 10.400 reais para o Carlos. Agora, e a casa? A casa custou 50 mil, só que hoje ela valorizou 3%. Então, vamos calcular qual é o valor da casa hoje. 50 mil mais 3% de 50 mil, certo? 3% de 50 mil vai ser, ó, vou cortar aqui dois zeros do 100 com dois zeros do 50 mil. Vai dar 500. 3 vezes 500 vai dar 1.500. Então, a casa hoje está avaliada em 51.500. Se ele vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, eu vou subtrair aqui os valores, ó. 10.500 que ele pagou para o Edson, 10.400 que ele pagou por Carlos. Sobrou, então, 30.600. Agora, voltando lá ao que eu falei no início, né? Lembra que a casa custava 50 mil e ele pegou 10 mil emprestado com um e 10 mil emprestado com o outro? Ele pegou 20 mil emprestado e inteirou com 30 mil que ele tinha, que era dinheiro dele, né? Do Bruno. Ou seja, se agora que ele vendeu e pagou todo mundo, ficou com 30.600, ele lucrou quanto nessa operação? 600 reais. Porque os 30 mil era dinheiro que ele já tinha. Entendido isso aí? Então, a opção correta dessa resposta é a letra C. Por isso que ele lucrou 600 reais. Porque aqui, ó, do valor da casa de hoje, diminuindo, né, subtraindo o valor que ele devia para o Edson e para o Carlos, sobrou 30.600. Como os 30 mil era dinheiro que ele já tinha para comprar a casa, ele lucrou, então, 600 reais apenas. Vamos aí à questão 9 agora. Mariana precisa comprar um fogão. Depois de pesquisar bastante, ela encontrou um fogão com duas opções de pagamento. R$ 700 reais à vista ou R$ 800 reais em 4 parcelas de 200, pagando a primeira parcela no ato da compra.
Sabendo-se que Mariana tem os R$800 e pretende aplicá-los a juros simples de 4% ao mês, qual tipo de pagamento será mais vantajoso financeiramente? E por quê? Se Mariana financiar o fogão, pagará R$200 no ato da compra e sobra R$600 que ela poderia investir, certo? Vamos ao segundo cenário, o cenário em que ela compra o fogão parcelado, certo? Em 4 parcelas de R$200. E aí ele diz aqui, pagando a primeira parcela no ato da compra. Então vamos a esse cenário em que ela paga R$200 e se compromete a pagar as outras parcelas de R$200. Vai sobrar ela, né, no ato da compra, vai sobrar ela R$600 que ela vai poder investir. Como é que ficaria isso? Quanto que ela ia ganhar de juros investindo nessa aplicação aqui, ó, de 4% ao mês durante 4 meses, que é o tempo aí que ela vai pagar o fogão. Então, 600 vezes 4% vezes 4, que é o tempo, 4 meses. Quanto que isso vai render para ela de juros, né? Aqui, ó, eu cortei os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 600 para simplificar a operação. Então, no final das contas, ficou 6 vezes 4 vezes 4. Entendido isso aqui? Ó, cortei os 2 zeros com esses 2 zeros aqui. Então, eu calculo esse valor que me dá uns juros de R$96. Beleza? Então, veja bem. Ela comprando o fogão parcelado, investindo o dinheiro que sobra, no final de 4 meses, ela tem um juros, um retorno de R$96. Investindo dinheiro, podemos ver que renderia R$96. R$4 a menos que se ela tivesse pago à vista, onde o desconto era de R$100. Certo? Então, veja bem. Se ela comprar o fogão à vista, ela tem R$100 de desconto. Ela paga R$700. Então, é mais vantajoso para ela financeiramente o quê? Comprar à vista ou comprar parcelado e esperar o dinheiro dos juros? É mais vantajoso para ela comprar à vista, né? Obviamente. Por quê? Porque o valor que ela vai ter de desconto, que é R$100, é maior do que o valor que ela vai receber de juros se ela investir o dinheiro. Entendido isso aí, galera? Então, pagar à vista será mais vantajoso para a Mariana financeiramente. Então, aqui a gente encerra aí a página 25 e até a próxima.